Olá, boa noite. Boa noite, começando agora mais uma live. Hoje falando sobre o sentimento de rejeição. Para quem não me conhece, sou Rosângela Siqueira, terapeuta de EFT. E hoje viemos aqui para falar sobre esse sentimento que atinge, acho que quase a todos, né? Uns dão mais importância que outros, mas afeta sempre, né? Então, e tudo que a gente foca mais, né, cresce, né, de uma maneira absurda. Então, quando a gente passa por isso e não dá tanta atenção, ele passa despercebido. Bom, você se sente parte de ambientes em que convive? Ou você se sente fora desse ambiente? De repente, sei lá, você não se sente dentro desse ambiente, não faz parte desse ambiente. Como você se sente nisso? Isso faz toda a diferença? Lógico que faz. Com certeza faz. Como você encara as situações diárias, né? Sente rejeição? Você se sente rejeitado de alguma maneira? Porque na vida, no dia a dia da gente, a gente sempre tem sei lá, um desagrado de alguém, né? Não é todo mundo que diz o que a gente quer ouvir ou faz exatamente o que a gente quer que ele faça, né? E muitas vezes a gente se sente, cai ali naquela vala, né? Ai, meu Deus do céu, tô me sentindo rejeitada, ele não gosta de mim, ele não quer minha amizade. E quando você cai nessa vala, fica pior. Porque quando você tem o sentimento de rejeição dentro de você, o que você tende a fazer é se anular para tentar agradar o outro, para que o outro não te rejeite. Entendeu? Então, isso fica muito difícil quando você faz esse movimento. Você se anula para agradar o outro com medo que ele te rejeite. Boa noite, Haroldo, Vivian, boa noite. Isso é complicado pra gente, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, você está se deixando de lado. Por quê? Porque a preocupação passou a ser o quê? O outro e não você. Então, esse sentimento de rejeição latente em muitas situações, a gente tem que começar a reconhecer. O primeiro passo é reconhecer isso. Por que é que eu tenho esse sentimento, esse medo de ser rejeitado? Por que é que eu tenho isso? As pessoas não são obrigadas a fazer o que eu quero que elas façam, né? As pessoas não são obrigadas a dizer o que eu quero ouvir. E nem por isso é motivo delas me rejeitarem ou não. Mas, como você já tem aquilo gravado dentro de você, tudo é motivo para pesar, né? Então, às vezes você, sei lá, você tem uma amiga, né, e sempre está participando, ela te convida para passear, um exemplo bobo, né, vamos supor, uma amiga ou um amigo, não sei, você sempre está ali junto, né, convida você, você vai, está sempre junto, e um dia você resolve comemorar qualquer coisa sua, seu aniversário, não sei, fazer uma reunião na sua casa, ou enfim, né? Um motivo para que você chame essa pessoa que você sempre está junto, né? Vamos supor. E você chama essa pessoa, fulana, e aí, vou fazer uma reunião aqui em casa, ou lá no meu, sei lá, num barzinho, enfim, é uma reunião. E eu gostaria que você viesse. Ah, não, eu vou sim, claro que eu vou, não sei o quê. E aí você fica na expectativa, não, fulana vem, porque você gosta daquela fulana, de certa forma. Você gosta dela. Então, como você está sempre indo quando ela te chama, né? Todos os convites que ela te faz, você comparece, você espera que ela faça o mesmo por você. Então, você já fica na expectativa. Você já criou a expectativa da pessoa, né? Colaborar com você, ou seja, aceitar o seu convite e vir. E por qualquer motivo, sabe-se lá o que, ela não aparece, essa pessoa não aparece. E aí, você entra naquela coisa, puxa,
mas fulana, puxa vida, que chata, ela não veio. Puxa, mas todas as vezes que ela me convida, eu sempre estou lá do lado dela. Por que é que ela não veio? Qual o problema? Poxa vida, né? E aí, ao invés de você parar e pensar, poxa, sei lá, de repente pode ter tido um incidente, ou talvez ela não esteja a fim de vir, e tá tudo certo, não é? Porque ninguém é obrigado. De repente você acordou assim meio atravessado, falou, hoje eu não quero sair de casa, que seja o aniversário, que seja qualquer coisa. Porque quando você faz as coisas por obrigação, já não tem mais graça. Começa por aí, né? Então, eu tenho que ir no aniversário da fulana, porque a fulana, sempre que eu convido, vem. Quando você entra nessa de tenho que, virou obrigação. Se virou obrigação, não tem prazer. Só que quando a gente está do outro lado, na expectativa da reação do outro, a gente não leva, né? Não para ver por este ângulo. A gente começa a pensar, puxa, a fulana não veio. Poxa, mas por que essa fulana não veio? O que é? Eu faço tanto por ela, puxa, eu gosto tanto dela, não sei o quê. E aí entra naquela coisa, sabe? E se porventura você já tem alguma memória da sua infância, adolescência qualquer, que seja guardada, em que você tenha sentido rejeitado por algum motivo lá atrás, essa emoção que você sente, você remete a essa sensação do passado. E aí, o peso fica maior, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você ficou chateado só porque a fulana não veio? Aconteceu alguma coisa, mas o problema em si, da sensação do momento, na realidade, não é porque a fulana não veio. É porque você remeteu essa sensação, esse seu sentimento, a alguma emoção do passado, e isso teve um peso muito maior. E isso acontece não só com o sentimento de rejeição, qualquer um deles. Todos eles, né? Culpa, sentimento de incapacidade, de não merecimento, sei lá, sabe, todos os sentimentos que a gente tem, é uma mescla. Eu costumo dizer que tá tudo misturado ali. Não dá para você separar e falar, não, o meu sentimento de culpa é só culpa. Ele sempre está atrelado a alguma outra coisa, entendeu? Por exemplo, neste caso, de repente a pessoa não veio e você pode ficar pensando, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Quer dizer, você já está buscando um motivo que você é culpado porque a pessoa não veio. E aí, junta tudo, entendeu? O sentimento de você se sentir rejeitado, né? Você está se sentindo rejeitado porque a pessoa não veio honrar o seu convite, né? E que pode ter sido por qualquer outro motivo, mas você está pesando aquela coisa, aquele foco, você está focando no... Não, ela não veio porque ela não é tão minha amiga como eu pensei, e aí você vai crescendo, né? Vai dando uma proporção absurda. E isso a gente faz comumente, diariamente, a todo instante. Então, se a gente não começa a se vigiar nisso, a se perceber nisso, a gente entra nessa seara. Você se sente culpado, e quando você se sente culpado, você está buscando uma forma sei lá, de se julgar. Você começa a se julgar. Não, por que ela não veio? Por que ela me rejeita? Porque, sabe, tudo você vai criando, você vai procurando um motivo. E não é por aí. Porque você está sempre dando uma atenção maior àquele motivo em si. E você não tem um outro foco. E aí tudo vai pesando. Tudo vai pesando. E não vale a pena isso. Porque você só vai sobrecarregando você. E se você já tem uma propensão de se sentir rejeitado dentro de você, tudo e qualquer motivo no trabalho, se o seu chefe, por exemplo, você fez um trabalho e o seu colega fez um trabalho também, só que o seu chefe veio e elogiou o trabalho do outro, mas não porque ele deixou você de lado, mas, sei lá, por algum motivo, naquele instante a pessoa estava mais próxima dele e ele deu um feedback mais rápido. Mas não que o seu chefe tenha deixado você de lado. Pronto, se você já tem um sentimento de rejeição dentro de você, você já acha pronto.
O chefe já não vai com a minha cara. Olha lá. Por que ele elogiou o trabalho do fulano e não elogiou o meu? Você entendeu que você já criou um motivo? Você já buscou um motivo. Você nem parou para perceber, peraí, mas por que ele está elogiando o trabalho do fulano? Não dê, sabe? Você dá muito atenção a esse tipo de coisa e vai pesando. E tudo que a gente foca cresce, né? Parece que toma uma proporção assim muito maior do que o real, né? Isso acontece direto, né? Um problema que a gente está focado nele, aquilo pra gente parece aquela coisa muito grande quando vem uma pessoa de fora, olha aquilo e fala, mas pera, isso não é tão grave assim, isso dá para resolver dessa forma, mas como a gente está focado só ali, só vendo aquilo dessa forma, fica complicado. E isso que é difícil lidar com os sentimentos. Então, esses sentimentos nocivos que a gente tem dentro da gente, a gente tem que começar a eliminar, a tratar eles. E como é que a gente trata isso? A EFT é uma técnica de liberação emocional. Já falei aqui em algumas lives, mas para quem é novo aqui, nunca viu, eu vou comentar novamente. A EFT, ela trata essas emoções guardadas, porque o nosso corpo é muito inteligente e a gente tem tudo dentro do nosso corpo. Eu costumo dizer que a nossa cura e a nossa doença está dentro da gente. Então, o seu corpo é inteligente o suficiente para saber onde você está equilibrado ou desequilibrado, e ele, com alguns recursos que você proporciona a ele recebe isso. A EFT é conhecida também como a acupuntura sem agulhas. Por quê? Porque ela trabalha os meridianos, os mesmos que a acupuntura trabalha. Só que a acupuntura, ela trabalha os meridianos com as agulhinhas, né? Ela fura, põe as agulhinhas nos meridianos, né? A EFT trabalha mais a área do rosto. E quando você vai fazer a acupuntura, ela trabalha o rosto e outros pontos também. Esses meridianos é um canal por onde passa a nossa energia, porque nós somos seres energéticos, então a nossa energia está o tempo todo circulando no nosso corpo, o tempo todo. E quando você tem alguma energia travada, que são essas emoções, esses sentimentos guardados dentro de você, eles ficam feitos nozinhos, né? Cheio de nozinhos. E aí a energia ela não passa livremente, não corre livremente pelo seu organismo. Por isso que a acupuntura é conhecida como o equilíbrio. Ela proporciona o quê? O seu equilíbrio. E quando você vai se tratar lá com o acupunturista, você vai lá, sei lá, vai se tratar, vamos supor, uma dor de cabeça. Ele não vai colocar a acupuntura ou a agulhinha só na sua cabeça. Ele vai colocar em outros pontos também que às vezes a gente nem entende por quê. Mas por quê? Porque são os meridianos por onde passam, os meridianos que são os canais por onde passam a sua energia, que é onde ele vai dissipando esses nozinhos. Por isso eles colocam a agulha em vários pontos. E aí ela meio que dissipa esses nozinhos, dissolve esses nozinhos. E aí o seu corpo volta ao equilíbrio normal e a sua dor de cabeça ou qualquer outro mal-estar que você tenha ido procurar tende a ser sanado exatamente por isso. Por quê? Muitos dos nossos mal-estares é isso, são bloqueios energéticos que nós temos, são bloqueios que nós temos no nosso próprio organismo. As emoções, sentimentos que a gente tem guardado são os bloqueios. A raiva, o ressentimento, o medo, fica tudo travado dentro da gente, né? Às vezes você tá tão tenso, né? A gente não vai fazer massagem, às vezes a gente tá tensa aqui nas costas. Fala, nossa, relaxa um pouco, você está muito tensa. O que é isso? Um nervoso, uma ansiedade. Tudo você guarda, segura no corpo. Tudo o seu corpo segura, né? Então, isso é visível, né? Isso é palpável. Você coloca a mão nas costas de alguém que está muito nervoso, alguma coisa, você percebe que ela está tensa. E a energia, ela está toda focada lá. Quando você toca os meridianos, a energia ela começa a circular. E aí ela vai se dissipando.
É assim que a EFT funciona, de uma forma mais natural e possível, né? Uma forma mais natural de se explicar como ela funciona. Que eu acho que é mais fácil, né? Do que usar alguns termos técnicos, né? Para dizer que dificulta mais. E a EFT é uma técnica muito simples, muito prática, e não faz sentido nenhum em criar uma dificuldade em conhecer. Ela tem os pontos específicos, né, por onde a gente começa a usar para tratar os sentimentos que você quer buscar. Eu como terapeuta, quando as pessoas vêm em busca, né, de algum auxílio, né, para sanar alguma emoção alguma coisa que está fazendo mal para ela e ela não está se percebendo livremente como ela deveria. Porque quando você se livra desses nódulos, dessas mágoas, desses rancores, essas emoções que pesam, você tem mais leveza, você começa a ver as coisas por um outro ângulo. E isso é o benefício que você tem quando você se livra dos sentimentos e emoções nocivas. Então, o que é? Você se sentir liberta, livre para você ter, né, outros caminhar, né, traçar outros objetivos e seguir com a sua vida, né? Porque quando às vezes a gente guarda alguma mágoa por alguém ter feito alguma coisa pra gente e a gente reverte essa mágoa em culpa e de culpa, rejeição, e medo e contrariedade, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra que, né, vai criando aquela bola, né, aquela coisa imensa. E aí quando você começa a tratar, a se liberando desses sentimentos, vai liberando um pouco da raiva, vai liberando um pouco do medo, da culpa, do ressentimento, do rancor, da rejeição, entendeu? Tudo vai tirando um pouco do peso, né? E ela vai ficando mais leve. E você consegue ter mais clareza de pensamentos, principalmente, né? Porque quando a gente está com aquela coisa na cabeça, aqueles sentimentos todos, né? Aquela confusão toda de sentimentos na cabeça da gente, aqueles sentimentos, aquele mal-estar com a gente mesmo, que a gente não fica bem com a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, me livrei de uma depressão que eu tratei por anos. Tratei a minha depressão com todo o processo tradicional. Psiquiatra, psicólogo, precisei tomar medicação, né, por anos da minha vida. E fiz isso, todo esse processo, fiz o processo natural lá de terapias, né, que a gente precisa fazer e tem que sair de algum lugar, né? Porque o primeiro ponto é você se reconhecer doente, reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. É a escolha por nós. É o primeiro passo que a gente tem que ter. Seja uma depressão, seja um sentimento que você esteja te incomodando, seja ele o que for. O primeiro passo é se reconhecer que precisa de ajuda e buscar ajuda. Seja na terapia convencional, seja na terapia holística, na integrativa. Hoje você tem uma imensidão que você pode buscar. Então, o ideal é que você sempre faça essa escolha, né? Busque em você esse sentido de querer se ajudar, de querer melhorar, de querer se ver de outra maneira. E eu sei o quanto é difícil quando a gente está lá no fundo do poço e que a gente não consegue enxergar, aquilo está tudo escuro, a gente não consegue enxergar nenhuma outra luz, a gente está muito ruim, a gente se sente mal com a gente mesmo, sabe? Você sente aquela pessoa, a pior pessoa do mundo, a gente não vê alegria, a gente não vê, sabe, não vê graça nas coisas. Porque aquilo está tão pesado, está tão, né? Tá tudo incomodando, tudo te incomoda, né? E quando você começa a perceber que isso está te fazendo mal, peraí, porque apesar de às vezes algumas pessoas podem até te dizer que você precisa de ajuda e você se nega a reconhecer isso. Tô bem, não preciso de ajuda não, tô muito bem, não. Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Quando vieram me dizer que eu precisava de ajuda, que eu estava depressiva, mas
Eu não me reconhecia assim. Não, isso aí vai passar, isso aí é coisa que todo mundo tem, problema todo mundo tem. Sim, problema todo mundo tem. Mas cada um sabe lidar de uma maneira ou de outra. Alguns lidam de uma maneira mais leve, outros sobrecarregam muito mais. E tá tudo certo, cada um é cada um, não é? E aí cada um tem que buscar a sua maneira de querer melhorar. Seja ela qual for, conversar com um amigo, ou buscar ajuda terapêutica, enfim, seja ele qual for. Pois bem, eu fiz o tratamento por alguns anos, tomei a medicação e tudo mais, e há 3 anos atrás eu tive um outro baque, eu perdi a minha mãe, e eu me vi novamente precisando de um outro apoio. Só que aí, porque eu já estava me libertando, sabe? Eu já não estava fazendo as sessões de terapia mais constantemente como eu fazia. Eu já estava me sentindo bem, ainda com muleta, né? A muleta que eu chamava era a minha medicação. Eu ainda tinha a minha muleta. Estava andando ali, né? Estava melhorando. Já estava melhor do que anos anteriores. E aí, quando eu tive esse baque, eu me vi novamente e com medo de entrar novamente lá no fundo, de descer novamente. E aí eu falei, não, dessa vez não, eu vou ter que buscar algo que me auxilie, mas eu quero algo diferente. Eu não queria o convencional. Eu já conhecia o convencional, já conhecia o resultado, eu sei que ele dá resultado, mas eu queria algo diferente. Era isso que eu queria. E foi isso que eu busquei. E eu encontrei, entre as terapias, a EFT. E foi muito legal, porque em 6 meses de terapia, fazendo com a EFT, eu alcancei alguns equilíbrios que com a terapia convencional demorou muito mais tempo. E me libertando de muitos traumas, muitas sequelas, muitas correntes que eu arrastava, porque a gente tem muita coisa guardada dentro da gente e a gente nem se dá conta, né? E fui me libertando. Isso tem 3 anos, né, de lá pra cá. Hoje eu não tomo mais medicação. Hoje eu me vejo normal, se é que alguém é normal nessa vida, mas hoje eu me vejo normal, não preciso mais da muleta, né, da medicação. E eu posso dizer que a EFT me ajudou e muito. Então, quando eu falo da EFT, é porque eu sei o benefício que ela traz e eu sei que ela funciona e como funciona. Então, por isso que sempre tem que partir da pessoa querer receber. O que ela quer receber? Ela quer receber a cura, ela quer receber a ajuda, ela quer receber... Primeiro a pessoa tem que se abrir para isso, porque por mais que você queira ajudar e entregar as ferramentas para ela se virar ali, se ela não tiver afim, não adianta, né? Então primeiro ela tem que escolher ser a pessoa mais importante da vida dela, né? Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Primeiro eu. Então eu me amo primeiro, eu me respeito primeiro, eu me aceito primeiro para poder repassar para qualquer outra pessoa, para minha filha, para os meus amigos, marido, namorado, seja o que for. Sempre a pessoa em primeiro lugar, sempre você em primeiro lugar. Isso é regra. A partir daí, quando você se reconhece como a pessoa mais importante da sua vida, buscar ajuda. E aí a ajuda vem e você se abre para receber. Peraí, eu fui buscar ajuda? Eu preciso de ajuda? Vou buscar ajuda e eu vou fazer o que se requer para poder receber os benefícios. E foi isso que eu fiz. Eu me abri para receber o benefício melhor que eu podia ter da EFT. E eu fiz e recebi. Então, por isso que hoje eu sou terapeuta, ajudo muitas pessoas a se livrarem desses sentimentos, dessas emoções. Sei o resultado que ela traz, mas tudo a partir da escolha. Bom, eu já tem um vídeo meu no meu canal, Liberdade e Consciência, de como é feito o exercício, mas eu posso passar aqui para você uma forma rápida, explicar como é que faz,
o exercício, a autoaplicação da EFT, né? Que isso você pode fazer sozinho, muito fácil, muito rápido, muito prático. Claro, se você quiser a ajuda de um terapeuta, vai ser mais rápido, o processo às vezes é mais fácil, porque o terapeuta vai dirigindo de certa forma, né? Mas a autoaplicação funciona também, tá? Vamos lá. Os pontos, eu vou mostrar os pontos como é que são. Esse aqui é o ponto do karatê. É o ponto onde você se aceita com o problema. Lembra que eu falei que você primeiro se reconhece com o problema, se percebe? Então, primeiro, na EFT, você dá o início aqui, o start aqui, dizendo, eu me reconheço doente. Então, seja que for, sentimento de rejeição, vamos fazer um exercício aqui com a rejeição. Eu vou explicar os pontos e depois eu faço uma rodada com vocês para explicar como é que funciona, ok? E vocês façam na casa de vocês e depois vocês coloquem aqui para mim, por favor, o que vocês sentiram, o que vocês acharam. Bom, vamos lá. Começa aqui pelo ponto do karatê, que é onde você se reconhece com o problema. Daqui você vai para o topo da cabeça, que é um dos meridianos, você tocando com a ponta dos dedos. Depois, é aqui, entre as sobrancelhas, que é outro meridiano. No canto do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, aqui no queixo, embaixo da boca, aqui no ossinho da clavícula, aqui que a gente chama, né, para baixo. Então, você pode tocar de um lado, dos dois, você pode tocar com a palma da mão aqui. Pode tocar com as duas, desde que você toque nos meridianos. E na axila, aqui embaixo da axila, na altura do mamilo. Esses são os pontos da EFT. Então, simplesmente assim. Então, vamos supor que vocês queiram tratar um sentimento, esse que eu comentei hoje, que foi o exemplo da nossa live, que foi a rejeição. Então, vamos lá. No ponto do karatê, se aceitando, né? Mesmo eu me sentindo rejeitada, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me sinto rejeitada, mas eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me sinto rejeitada, mas eu me amo e me aceito profundo e completamente. Você vai sentindo esse sentimento de rejeição, na situação. Volta a ação, volta à situação. O problema, quando aconteceu isso, que te trouxe esse sentimento de rejeição, volta lá, na situação. E tenta perceber qual é a sensação que você tem e tenta graduar de 0 a 10. Qual é esse sentimento quando você volta ali? Qual é? De 0 a 10. Vamos supor que seja 8, que é alto, né? E aí, você se aceitando, né? Mesmo me sentindo rejeitada, porque você está sentindo o sentimento como se você tivesse vivenciando novamente a situação. Mesmo sentindo rejeitada, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E focando na situação. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Essa rejeição. É rejeição. Faça isso por 2 ou 3 rodadas. Porque a primeira vez que você passa aqui, depois você só faz pelos meridianos. Você só faz a primeira vez aqui, depois você só vai pelos meridianos direto. Depois que você fizer 2 ou 3 rodadas, para, respira fundo, tenta voltar na situação e tenta ver qual é a sua sensação agora. Com certeza, isso mudou. Ela pode
ter caído um pouquinho, ou pode ter até aumentado. Tá tudo certo, não tem o certo nem o errado. Ela pode ter essa discrepância, digamos assim. Mas pode ser que você estava 8 e agora está 6. Aí você continua. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Sentindo essa rejeição. Essa rejeição. Essa rejeição. Essa rejeição. Essa rejeição. Faz mais uma vez. Respira fundo. Volta a cena e verifica como é que tá. Você vai perceber que foi reduzido. E pode até ser que você chegue a uma conclusão de que não é sentimento de rejeição que você está sentindo. Eu estou me sentindo culpada. E aí, vamos supor que você agora não está mais se sentindo rejeitada. Está se sentindo culpada. E aí você pode começar a fazer. Me sinto culpada. Me sinto culpada. Estou me sentindo culpada. Me sentindo culpada. Me sentindo culpada. 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 Mais 2 vezes. Volta a cena. O ideal é que você faça 2 a 3 rodadas antes de voltar à cena novamente e gradue novamente para ver como é que tá. O ideal é que chegue a 1, que zere de preferência. Mas se já foi para 2, já tá de reduzir o peso. Você já vai se sentir muito mais leve com relação a essa situação. Claro, cada situação você vai ter que ir fazendo a EFT por situação, né? Pode ser que tenha uma situação que ela tenha desencadeado e aí você consiga trazer outras coisas, como essa, por exemplo, de culpa. E pode ser que não, pode ser que seja só o sentimento de rejeição e você volta lá na cena e fala, não sinto mais rejeitada. Olhando a situação, aconteceu simplesmente isso. É como se você tivesse tirado um véu, porque você passa a ver, sabe? Como se tivesse tirado o cabresto, digamos assim. Você estava olhando assim, você começa a olhar de outra maneira. Fala, poxa, estou me sentindo mais rejeitada. Olha que interessante. Faz esse teste. Tenta fazer na sua casa e depois você coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar de saber se você fez e o que você sentiu, o que você percebeu. Eu tenho certeza que vai mudar a graduação. Eu conheço o efeito do EFT. Eu estou falando para vocês que funciona, porque eu sei o efeito. Até hoje eu faço EFT, né? De 50 e poucos anos, não vai acabar todo esse peso emocional em 6 meses, 1 ano, 2, 3, nem nada. Mas, assim, porque nós somos como cebolas, né? As mais, né, as externas, você vai tirando, né? A pessoa pode se sentir rejeitada por qualquer pessoa do seu elo. Sim, é verdade, é verdade. Porque você já tem aquilo gravado, guardado dentro de você, e tudo é motivo para você se sentir rejeitado, né? E quando você começa a tratar isso, você vai começar a perceber que não é bem isso. O motivo não você vai perceber que o motivo é tosco. Fala, nossa, mas eu me senti rejeitada porque eu convidei o fulano ou a fulana para o meu aniversário, ou para um almoço, ou para um café, ou para qualquer coisa que seja, e essa pessoa não veio, ok, tá tudo bem, ué. Ela pode ter tido algum imprevisto. Não tem nada a ver com você. Entendeu? Sentimentos que a gente tem dentro da gente, quando a gente traz, é porque a gente sempre coloca a gente em primeiro. Tudo tá ligado a gente. Não tá. O fato da outra pessoa não ter te elogiado, porque você, sei lá, pintou o cabelo, trocou, pôs uma roupa bonita, tá se sentindo linda, não sei o quê, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a outra pessoa. Talvez a outra pessoa não esteja
percebendo, no momento de perceber, ou qualquer outra coisa. Não é você o errado. Não caia na situação de pro seu erro, pro errado de você. Não caia nisso. Esse é um dos maiores erros que a gente tem. É cair pro nosso erro. Não, tem alguma coisa errada comigo, porque fulano elogiou o ciclano e não me elogiou. Porque fulano foi no aniversário da fulana, mas não veio no meu aniversário. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa. Tá tudo certo. Mas isso a gente só consegue perceber quando a gente consegue olhar pra gente e se aceitar do jeito que a gente é. Perceber as nossas limitações e tratar essas limitações. Não digo para dizer, eu me sinto rejeitada e eu vou ficar com essa rejeição e porque eu sou rejeitada, me sinto rejeitada, tá tudo certo. Não, pelo contrário. Se perceba, você se percebe rejeitada? Você se sente rejeitada? Procure ajuda, procura uma terapia, qualquer coisa, e procura se livrar disso. E quando você se livra disso, é muito leve quando você se percebe que o problema não está com você. O problema não é você. A gente só tem o problema com a gente quando a gente mesmo se enxerga assim. Mas quando a gente começa a se abrir para as possibilidades que a gente encontra, que a gente tem, acessibilidade que a gente tem às terapias, às ajudas e tudo mais, fica tudo muito mais fácil da gente poder se ajudar. Porque quando a gente se ajuda, melhora. Porque a gente externaliza o que a gente tem dentro, né? É sempre assim. As pessoas não dão o que elas têm, que elas não têm dentro delas. Uma pessoa triste, amargurada, ela não vai te dar, uma conversa de felicidade, de alegria, de nada. Por quê? Porque ela só tem amargura dentro dela, só tem rancor, só tem... Então ela sempre vai, expelir palavras, ações com raiva, com peso do sentimento com o peso que ela tem dentro dela. É sempre assim. Por isso que eu digo que o problema não é seu, é dela. Então, quando você começa a se perceber mais leve, mais livre, você começa a perceber outras coisas. E aquilo que estava te pesando, que te dificultando, como você se libertou, você se livrou do peso, você começa a ter mais leveza em tratar algumas situações, em posicionamentos e tudo mais. E isso é que é legal, que você vai se percebendo. Essa é a melhor parte da EFT, que você se percebe mudando. Porque é você fazendo bem para você mesmo. Porque a EFT ela faz com que você receba exatamente o que você precisa. Porque você está fazendo o quê? Você está se tratando com a sua própria energia, com o seu próprio corpo. Porque quando você toca nos seus meridianos, você está dizendo para o corpo: corpo, onde é que eu estou desequilibrada? Me reequilibre. E é isso que ele faz. Ele vai liberando as suas emoções, seus sentimentos, e ele vai buscando o equilíbrio. Puxa, me livrei do sentimento de rejeição, vamos para o sentimento de mágoa, de rancor, seja ele qual for, gente. A gente tem um monte de sentimento guardado ali. A gente dá um nome de rancor, de raiva, de ressentimento, e depois que a gente começa a trabalhar isso, a gente vai perceber que não é raiva, não é ressentimento. Sei lá, é mágoa, é medo. E às vezes a gente está se sentindo rejeitado e a gente começa a se anular para agradar o outro, para que o outro não nos abandone. Então você faz de tudo para que a pessoa esteja junto com você, porque você tem medo de ficar sozinha. Então, na realidade, não é a rejeição, é o medo que você tem. Você tem medo de ficar sozinha. Então, o que você faz? Você se anula, faz tudo para que a pessoa esteja sempre ali do seu ladinho, fazendo tudo, né? Então, você se anula, faz o que ela gosta, o que ela quer, porque você quer a pessoa perto de você, porque você tem medo de ser rejeitada.
Você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de não dar conta de qualquer outra coisa, sei lá qual é o motivo. A gente tem tantos motivos que a gente nem consegue externalizar todos eles. Mas tá tudo certo, somos humanos. E estamos aqui para aprender. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente procura aprender todo dia. Todo dia a gente procura aprender com alguém ou com alguma coisa nova que a gente conhece, né? Você até consegue trabalhar os sentimentos sem saber ao certo qual é de verdade. É verdade, a EFT é poderosa. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque às vezes você fala, mas não sei o que eu tô sentindo. Não sei se é raiva, se acabei de brigar com meu namorado, meu filho, meu marido, sei lá, algum motivo. Mas eu não sei o que eu tô sentindo. Como é que eu vou fazer a EFT se eu não sei? Ok. Essa sensação aqui, vamos lá. Mesmo que eu esteja com essa sensação indefinida, esse sentimento que eu não sei exatamente o que é, eu me amo e me aceito profundo e completamente. 3 vezes aqui, ou seja, você está dizendo para você mesmo, eu me aceito como eu sou, eu tenho problema, eu reconheço que eu estou com problema, mas eu me aceito mesmo assim. É isso que você está dizendo aqui. Você está dizendo para o teu corpo, olha corpo, eu sei que eu tenho um problema, eu sei, mas eu me aceito mesmo assim. E aí você começa, esse sentimento, essa sensação que eu estou sentindo, essa raiva. E aí você vai falando o que você vai sentindo. 3 vezes, basta, faz essa rodada por 2, 3 vezes, respira. Respira fundo, volta lá na situação novamente, se perceba como é que você está. Você vai se percebendo que você está mais calma, você mudou um pouco o foco, reduziu a graduação, estava lá no ponto máximo 10. Você percebeu que parece que baixou um pouco a adrenalina, parece que deu uma aliviada. Faz esse teste. Se perceba mais. Se dê essa chance. Se abra para outras oportunidades que apareçam. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia, para pagar o terapeuta, para pagar o psicólogo. Faz a autoaplicação que eu te passei aqui. É simples, fácil, rápida. Não tem como você não dizer, ah, mas isso aqui funciona. Testa para você ver. Pega um sentimento qualquer que você queira tratar. Qualquer um deles. A raiva, a mágoa, um sentimento que você acabou uma sensação que você acabou de ter. Qualquer um. Faz o teste. E depois você faz o comentário aqui para mim. Se você fez o teste e o que você sentiu. Se abra para as possibilidades. É esse o meu conselho, essa minha abertura que eu indico a vocês. Eu não sei o que eu posso dizer, porque conselho não se dá, não é mesmo? Né? Mas, assim, partindo da experiência que eu tive, se abrir para as possibilidades. Ok, a EFT não foi o que te ajudou, vá buscar aromaterapia, reiki, barras de axis, teta healing, ou a terapia convencional, psicólogo, psiquiatra, ou terapia. Gente, qualquer coisa. Busque ajuda. Você não precisa ficar com o peso só com você. Busque ajuda. Não tenha vergonha de falar que você está ruim, que você tá mal, que você precisa de ajuda. Não tenha vergonha. Não sinta vergonha. Esse é um outro sentimento que a gente tem, que os outros vão pensar. Deixa os outros pensarem o que quiserem. O que importa é como você se sente. Você tem que se sentir bem. E para você se sentir bem, procura ajuda, fala com um amigo. Enfim, faça alguma coisa. Você não precisa chegar ao fundo do poço para tentar ficar procurando a mola que vai te fazer emergir. Você não precisa chegar no fundo do poço. Mas se você chegar, ok, procure ajuda do mesmo jeito. Esse é a melhor forma que eu posso passar para vocês. Porque eu estive lá no fundo do poço. E eu sei como é. O quanto é escuro, o quanto é penoso, o quanto é difícil. Não é fácil, não. Mas
mais difícil é não ter a coragem de mudar o jogo, de virar o jogo. Ah, mas vai levar tempo. Vai, pode levar, que seja. Mas que seja para eu ter o prazer de me perceber como a melhor pessoa e a pessoa mais importante da minha vida. Gente, alguma pergunta? Vocês têm algum comentário para fazer? Essa era a minha mensagem de hoje, né? Busque ajuda para você. Nessa situação que a gente está enfrentando, a depressão é uma doença do século. É a doença do século, né? Isso a gente já vem trazendo e ela está mais latente ainda. Então, nada melhor do que você ter a coragem de poder se assumir doente, com problema, ou seja o nome que você quiser dar. Mas tenha coragem de levantar a mão e falar: preciso de ajuda. Quem pode me ajudar? Faça isso. Você não tem nada a perder. Pelo contrário. Ok? Essa foi a minha mensagem. Caso vocês acham que tenha sido contribuição para vocês hoje, eu agradeço a presença de todos vocês. Se foi contribuição, compartilhem, né, com quem vocês acham que possa contribuir também. Mas, sinceramente, eu agradeço a colaboração de todos, aqui a participação de todos. Mas parem e pensem, reflitam um pouquinho sobre todos os pontos que eu falei. Pode até ser que você diga que o que eu falei aí, que você acha que o que eu falei é bobagem, não tem nada a ver com você, que você não precisa disso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um recebe da maneira que quer receber. Se precisa, ótimo que receba. Se não precisa, que ótimo também. Não é mesmo? Gente, gratidão. Gratidão mesmo por cada um de vocês que esteve aqui. E até a próxima.